E mais um dia por aqui na cidade, voltamos ontem de noite. Estava tão bom no chalé que não queria mais sair de lá. Mas hoje voltamos para a rotina normal. Bem, até uns dias. Porque vamos viajar novamente para passar os feriados com a nossa família. Liu levantou bem cedo e já foi fazer nosso café, enquanto nossas princesas ainda estão dormindo. E depois do café aproveitei para conversar um pouquinho com a minha irmã, para saber do meu sobrinho. Ele é a coisinha mais fofa, gente. Vocês vão conhecer ele também. Bem, e ficamos conversando coisas de mães de primeira viagem e depois finalmente falamos sobre as férias. Queremos ir esse final de semana para aproveitar a família toda. Até nossas avós vão ir também. E já tô preparando as mamadeiras das meninas. Elas acabaram de acordar. Enquanto estava preparando as mamadeiras, estava me lembrando que a família aumentou bastante por aqui. Minha irmã já tem um filho. E meu irmão e a minha melhor amiga estão esperando o primeiro filho. Já tô super animada para essa viagem em família esse ano e quero ver a reação das meninas ao ver o priminho, Apolo. Quando entramos no quarto, as meninas ainda estavam deitadinhas no berço, se remexendo de leve sob as cobertas, já pressentindo que era a hora da mamadeira. Me aproximei lentamente e assim que elas me viram, abriram aqueles olhinhos sonolentos que sempre derretem meu coração. Liu pegou uma delas com todo cuidado enquanto eu pegava a outra, sentindo o corpinho quentinho se acomodar no meu colo. O jeitinho delas segurando minha mão. O silêncio confortável da casa depois da viagem. Parecia que tudo finalmente estava em paz de novo. Depois que elas terminaram a mamadeira, ficamos um tempinho ali, só curtindo as duas. Depois de um tempinho no colo, deixamos as meninas no tapete do quarto para brincarem um pouco. Elas imediatamente começaram a explorar tudo, balbuciando, batendo nos brinquedinhos e sorrindo uma para outra. Eu me sentei ali por perto, apenas observando. É tão fofinho ver como elas já têm um jeitinho próprio, mesmo tão pequenas. Uma delas pegava um chocalho e mostrava para a irmã, como se estivesse dividindo um grande tesouro. E a outra respondia com risadinhas. O quarto estava cheio daquele som macio de bebê brincando, e meu coração completamente derretido. Depois de um tempão brincando, as meninas foram ficando mais quietinhas, até que, uma de cada vez, acabaram caindo no sono ali mesmo. Mas depois acabaram acordando novamente. E olha esse registro delas, andando pelos corredores do apartamento. As duas despreocupadas, só curtindo o passeio pelos corredores do lado de fora da casa. Eu e o Liu continuamos conversando, mas dessa vez, ficamos ali mesmo. No quarto das meninas, as duas já dormiam profundamente nos bercinhos, respirando daquele jeitinho suave que deixa qualquer coração mole. Depois que terminamos de conversar, deixei o Liu ali no quarto cuidando do silêncio e fui aproveitar que as meninas estavam dormindo para adiantar algumas coisas da casa, com a máquina de lavar funcionando. Aproveitei o silêncio da casa para adiantar um pouco do meu trabalho. Sentei na minha escrivaninha, liguei o computador e voltei para o meu mundo favorito. A escrita. Ainda estava tudo quieto, Liu, no quarto. As meninas dormindo, então consegui me concentrar rápido. Enquanto eu trabalhava no meu livro, o cheirinho começou a vir lá da cozinha. E eu já sabia, Liu tinha decidido fazer a janta. Quando as meninas finalmente acordaram, e tudo em casa já estava mais ou menos em ordem, eu e o Liu decidimos aproveitar o restinho do dia para ir até a cidade. Ainda faltavam algumas coisas importantes para levar na próxima viagem, e quanto mais cedo resolvêssemos isso, melhor. A cidade estava movimentada, gente indo e vindo, e nós ali, andando lado a lado, escolhendo o que faltava e planejando o que ainda precisava ser feito. Foi simples, mas muito bom. Parecia que cada pequena preparação deixava a viagem ainda mais real. Antes de voltarmos para casa, não resisti e puxei o celular para gravar um pouco da paisagem da cidade. Eu adoro capturar esses momentos.
porque é como se cada detalhe contasse uma pequena história. Enquanto filmava, pensei em como seria bom voltar ali depois da viagem. Talvez com as meninas um pouco maiores, para explorarem tudo com a gente. Foi só um trechinho do nosso dia, mas tão bonito que eu precisava registrar. Depois de resolver tudo na cidade, eu e o Liu já estávamos morrendo de fome. Então paramos para almoçar antes de voltar para casa. Sentamos do lado de fora do restaurante, onde dava para ver o movimento da rua. E foi tão bom simplesmente relaxar um pouco depois de correr atrás de tanta coisa da viagem. A comida veio quentinha, aquele cheirinho que já acalma a alma. E a gente aproveitou o momento para conversar sobre os últimos detalhes que faltavam. Organizar. Foi uma pausa perfeita no meio da correria, só nós dois. Uma boa refeição e um tempinho para respirar. Com as duas nos cadeirões que o próprio restaurante oferecia. E elas ficaram lá, olhando tudo ao redor, como se estivessem descobrindo um mundo novo. Eu e o Liu começamos a dar a papinha para elas ali mesmo, no meio do movimento do lugar. Depois que todo mundo comeu e descansou um pouquinho, decidimos dar uma passada no karaokê do restaurante. Era logo ali ao lado, então levamos as meninas no colo e fomos ver como estava o movimento. A gente não resistiu, decidimos cantar um pouco, ou melhor, tentamos. No meio da nossa apresentação, totalmente improvisada. As meninas começaram a chorar. Acho que decidiram que já tinham escutado música ruim o suficiente por um dia. O Liu, coitado, correu para tentar distrair as duas, fazendo caretas, contando algumas histórias. A Yumi até prestou atenção, mas Sayuri não estava gostando nada. Depois de toda a confusão no karaokê, eu filmei as meninas no carrinho, e elas estavam claramente bravas. As duas com aquela cara fechadinha, sobrancelhas franzidas, como se estivessem reclamando do nosso show particular. Foi impossível não rir. Elas estavam tão fofinhas, tentando parecer sérias, mesmo irritadinhas. Eram o parzinho mais lindo do mundo. E depois, começaram a chorar. Como as meninas estavam bravinhas e chorando no carrinho, eu e o Liu resolvemos tentar distrair elas de novo. E claro, do jeito mais duvidoso possível, cantando no karaokê. Voltamos para o microfone, cada um de um lado, fazendo uma performance totalmente exagerada, só para chamar a atenção delas. As meninas ficaram olhando com aquela expressão de que esses dois estão aprontando agora. Mas aos pouquinhos, os choros foram virando risadinhas. E a carinha brava começou a desaparecer. No fim, nem era sobre cantar bem. Era sobre transformar o mau humor delas em sorrisos. E, felizmente, funcionou. Mas não adiantou muito. Depois de alguns minutos, as meninas começaram a chorar de novo. Tentamos de tudo. Balançar, cantar, brincar. Até demos um pouquinho de papinha ali mesmo, só pra ver se acalmava. Assim que chegamos em casa, eu fui direto preparar o banho das meninas. Era aquele momento só nosso, calmo, suave, como se o mundo lá fora tivesse silenciado. Nada como um banho quentinho para restaurar a paz depois de tantas emoções. Resolvemos já dar mamadeira para as meninas. O dia foi bem cansativo para elas. De vez em quando, eu ouvia o Liu falando baixinho com ela, contando coisas nada a ver, só para ver se ela reagia. E ela reagia, abrindo um sorrisinho tímido mesmo morrendo de sono. Depois do banho, coloquei a Ayumi no bercinho dela. Ela já estava com os olhinhos pesados, a chupetinha quase caindo da boca, mas ainda queria um pouco de aconchego. Ficamos ali de pé ao lado do berço, balançando devagar e começando a contar uma historinha baixinha, só para elas. A luz do abajur deixava o quarto quentinho, e cada palavra parecia acalmar um pouquinho mais o soninho delas. Enquanto eu falava, vi aqueles olhinhos se fechando aos poucos, a respiração ficando lenta, tranquila. A Yumi estava aconchegada no berço, com a respiração suave, com as mãos fechadinhas, perto do peito. Sayuri dormia no outro berço, com as perninhas esticadas e uma expressão de paz
que fazia qualquer cansaço desaparecer. A banheira estava cheia de brinquedinhos, espuma e respingos de água por todo lado. Arregacei as mangas e comecei a lavar tudo. Quando terminei de lavar a banheira, senti o peso do dia inteiro nos meus ombros. Finalmente, era minha vez de descansar e tomar meu merecido banho. Enquanto Aurora estava no banho, recebi uma visita inesperada. Era um antigo colega de missão. Ele estava ali para me contar algumas coisas que realmente não queria ouvir. Enquanto ainda estava no banho, ouvi uma voz estranha. Percebi que Liu estava conversando com alguém. Perguntei para ele quem era e o que queria. Mas ele disse que estava tudo bem, mas sei que não está. Sei que não estava porque Liu até encrencou com o nosso vizinho por causa do barulho. E quando ele está assim pensativo com algo ruim, ele sempre fica nervoso e desconta nos outros. E depois de algum tempo ele ainda não quis me contar o que estava acontecendo. Ele até foi dormir sem falar comigo naquela noite. Depois daquela conversa com meu antigo colega, estava muito nervoso com o que tinha ouvido. Eu precisava me recompor. Precisava lembrar por que eu tinha escolhido essa vida, por quem eu estava lutando. Eu prometo que vou proteger vocês, sempre. Sayuri estava no meu colo, confortável, com as mãozinhas segurando a mamadeira enquanto isso. Logo ali na minha frente, a Yumi estava sentada no chão brincando. O dia estava nublado e frio, assim como meus pensamentos. Enquanto as meninas continuavam brincando no chão do quarto, eu dividi a minha. A tensão entre a conversa e o som suave das meninas. E percebi que minha voz ficava um pouco trêmula ao relembrar a tensão da noite passada. Mas só de ouvir minha irmã dizendo que eu não estava sozinha, já parecia que o peso diminuía um pouco. Resolvi arrumar as malas para não pensar mais naquele assunto. E por enquanto está assim. Ainda faltam algumas coisas, mas o essencial está aqui, principalmente para as gêmeas. E esta aqui é minha mala, peguei só o necessário e já coloquei tudo lá dentro. E a outra mala é de Liu, já organizei tudo também. Tá, agora é a parte que eu mais evito, mas que precisa ser feita. Ajeitei as mamadeiras extras, coloquei os potinhos de papinha num cantinho, enrolei alguns itens em mantas para economizar espaço. Eu tento ser organizada, mas no fim, sempre vira esse caos controlado. Olha isso. Elas apagaram de um jeito tão fofinho. Parece até que sentiram o meu desespero com as malas e decidiram me dar um respiro. Eu juro, nessas horas, eu esqueço qualquer cansaço. Ver elas assim me dá força para continuar o resto do dia. E assim, com as malas quase prontas e as meninas dormindo tranquilas, eu encerro esse dia, já contando as horas para começar nossa próxima aventura em família.